E aí, pessoal? A gente vai começar pontualmente. O tempo é valioso, a gente precisa honrar os nossos compromissos sendo pontuais. E tem alguns ainda que vão conectar, alguns me mandaram mensagem dizendo que vão chegar um pouquinho mais tarde, outros comentaram que não vão conseguir participar. Então a gente está gravando essa reunião também, porque eu sei que às vezes a rotina é muito corrida e tem alguns que não vão conseguir conectar, vão assistir depois. Mas eu vou fazer uma oração, a gente vai ter um breve momentinho onde eu vou dar uma reforçada sobre a celebração que a gente vai ter dia 5 e aí depois a gente vai partir para o pequeno grupo, beleza? Oremos. Senhor Deus, bom Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, mais uma semana, pelas bênçãos que nos dás. Agradecemos porque neste momento estamos iniciando esta reunião com o objetivo de aprender um pouco sobre como funcionam os pequenos grupos, sobre a estrutura que estamos criando, para que nós possamos posteriormente abençoar a vida de outras pessoas através deste projeto. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Gurizada, seguinte, vou colocar para vocês aqui. Ó, tá lá. Então aqui eu só vou dar uma reforçada porque se a gente olhar o nosso calendário, a gente tem dia 5 agora de abril, mais uma celebração, né? Então a gente já divulgou no Instagram, já estamos aí no andamento para a gente fazer acontecer essa celebração. Mas a gente precisa cuidar porque senão fica muito em cima da hora e a gente acaba se complicando, tá? Então só vou dar uma passada por cima para não tomar muito tempo, mas alguns pontos para a gente se atentar para que dê tudo certo na celebração. Então assim, ó, Ministério da Música, tá? Vocês estão responsáveis por escolher o louvor que a gente vai ter no dia 5 da nossa celebração. Então escolham, veja aí o conselheiro, o líder, veja aí com o pessoal do grupo de vocês. Escolham duas músicas para a gente cantar lá no dia, duas ou três músicas. Qualquer coisa, se a gente precisar de uma a mais, né, entre duas, três músicas. Definam os ensaios, quando que vai ser. Então já definiram o dia? Escolhe a música primeiro, escolhe um dia para a gente fazer um ensaio, para ficar uma musiquinha legal. Procura não deixar para em cima da hora, senão a gente vai se complicar. É bom a gente fazer um ensaio com tempo. Faz um ensaio num dia de tarde, depois faz um ensaio no outro dia de tarde, ou de repente em algum outro momento, faz ensaio de forma separada. Mas a gente precisa organizar isso aqui, senão a gente vai se enrolar. Ministério Social, tá? Já definam aí, ó, a dinâmica que vocês vão usar para a celebração. Então, a dinâmica vai ficar responsável por vocês. O modelo vai ser muito parecido. A programação vai ser praticamente igual a estrutura dela, né? Então a gente vai ter um momentinho de dinâmica ali também, que o Ministério Social precisa organizar alguma dinâmica para a gente fazer. Já fiquem responsáveis também, vocês sabem, pela parte da organização do sorteio. Então, o sorteio que a gente vai ter, claro, a gente pode depois, eu vou passar para vocês o que que a gente vai sortear. E já deixem escalados aqui, ó, dois grupos. Um grupo para fazer a montagem do cenário junto com o pessoal da decoração e um grupo para ajudar a desmontar depois que terminar a programação, beleza? Ministério da Mídia, criação de post. Então já se organizem aí, ó, para a gente criar um post de divulgação da celebração. A gente já fez o primeiro, mas semelhante ao que a gente fez da primeira vez, para fazer tipo uma contagem regressiva, alguma coisa nesse sentido. Então se organizem para isso. Fazer também aqui, ó, definir uma trend ou um reel para o momento da celebração. Então, lá no momento, quando a gente estiver na celebração, pense em algum reel, alguma coisa que a gente pode fazer, alguma trend, para gravar lá na hora, postar no Instagram. Tem dado muito sucesso, o nosso Instagram tá bombando bastante. Então, já organizem com relação a isso aqui. Escalem também uma equipe, já definam quem vão ser as pessoas que vão estar, que confirmaram, ó, dia 5 a gente vai estar, a gente vai tirar foto, a gente vai gravar vídeo, contem conosco. Já faz aí uma escala e organiza a galera para tirar as fotos lá no dia. Ministério da Decoração, galerinha, ó, já definam o tema e o conceito da decoração, como que vai ficar a decoração, a gente pode seguir um padrão semelhante ao que fez da última vez, se quiser mudar uma coisa ou outra, mas lembrem, procurem que seja algo prático, rápido e bonito. Então, que a gente vá já se acostumando com essa estrutura de ser prático, rápido e bonito. Escalem também uma equipe, uma galerinha que vai ajudar vocês na hora da montagem lá da decoração e também depois, posteriormente, depois que acabar,
também. Se precisarem comprar alguma coisa, a gente até teve, conversou sobre isso na reunião que a gente teve da decoração. Se vocês precisarem comprar algum material, alguma coisa, já me avisem, que daí a gente já vai montando o nosso estoque, tá? E aí, por último, definam o dia e o horário já para ficar tudo organizadinho no dia da montagem da decoração. Ministério Social, que está inclusive junto aqui, na verdade, é a mesma guarda-chuva de vocês, né? Mas aqui é com relação à equipe que vai organizar antes e depois. Eu repeti aqui, na verdade, não vi, né? Mas enfim. Ministério da Missão, vocês vão organizar o momento da oração, então já fiquem cientes aí o momento da oração que a gente tiver. Vocês vão fazer, já pensem em alguma coisa, alguém ali para fazer um momento de oração, já organize, tá? Algumas observações, galerinha, que aí eu coloquei aqui como liderança geral. Eu conversei com o Luiz da cantina para a gente fazer de repente a venda de alimentos lá. Assim a gente não precisa se preocupar com o alimento, tem um alimento um pouco melhor, a venda é um pouquinho, o pessoal vai gastar um pouquinho mais porque é um pouquinho mais caro, né, a cantina, mas de certa forma é uma qualidade melhor de comida e a gente não precisa se preocupar. Então, se vocês toparem, a gente pode fazer com ele, ele vai abrir a cantina dele e a gente faz a compra por ali, tá? E aí eu também pensei na possibilidade da gente fazer a organização de jogos de tabuleiro, então, além da gente fazer ali a noite esportiva, depois da celebração lá em cima na quadra, a gente fazer também uns jogos de tabuleiros ali no pátio lá embaixo para a galera interagir também. E aí a gente tem que definir depois responsáveis. E por último, a gente precisa definir também quem vai pregar na celebração. Como o objetivo agora não é a gente falar sobre isso aqui, a gente não vai definir isso aqui agora. Eu vou jogar isso aqui no grupo, a gente define pelo grupo, mas é só para vocês estarem cientes. Então eu vou enviar esse documento para vocês. E aí eu peço que cada ministério veja aqui, ó, o que que você tem que fazer para a celebração e já corre atrás para deixar tudo bonitinho e organizadinho para no dia a gente não ter complicação, tá bom? Vou fazer mais uma oração e aí agora a gente vai de fato para o momento do pequeno grupo, que a gente tem como objetivo nessa reunião agora a gente entender um pouquinho sobre qual é o objetivo do pequeno grupo, como a gente faz um pequeno grupo, como que vai ser o formato do nosso pequeno grupo. E aí, a partir disso, a gente vai dar continuidade, beleza? Oremos mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença. Conversamos aqui rapidinho sobre a celebração que teremos no dia 5. Pedimos, Senhor, que tu abençoes, que tu conduzas, que tu guies essa celebração, que possa dar tudo certo conforme o teu desejo, que muitas pessoas ali possam ser alcançadas por ti pelo teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, agora, por favor, esta reunião que vamos ter, que essa estrutura do pequeno grupo realmente seja uma forma que a gente possa alcançar pessoas e que através desse projeto muitas pessoas venham a se entregar e te conhecer de verdade. Isso oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Galera, então é o seguinte, ó. Qual que é o objetivo do pequeno grupo? Eu vou só colocar aqui a questão da teoria e depois a gente vai para a prática. A gente vai fazer rapidinho aqui agora uma estrutura de pequeno grupo, e aí para a gente aprender na prática como de fato funciona, né? Eu sei que muitos aqui talvez já participaram de pequenos grupos. A estrutura ela é bem parecida, um pequeno grupo, geralmente, ele é bem simples, pessoal. Ele não tem muita coisa difícil, não, porque o pequeno grupo é mais relacional. Então, geralmente, no ano passado nós fizemos alguns encontros de pequeno grupo, mas ele tem como objetivo desenvolver o relacional das pessoas, tá bom? Então, qual que é o objetivo do pequeno grupo em si? Tá aqui, ó, fortalecer o discipulado e a comunhão, né? É através do pequeno grupo que a gente vai criar relacionamento, a gente vai se aproximar das pessoas, a gente vai entender um pouquinho das lutas delas e também criar um ambiente de acolhimento e crescimento espiritual. Então, lembra do que a gente já falou nas reuniões. As celebrações que a gente faz são interessantes, os cultos que a gente vai começar a fazer sábado pela manhã são interessantes, mas o pequeno grupo ele é o coração. Se isso aqui não funcionar, pessoal, a nossa comunidade, em um momento ou outro, ela está fadada ao fracasso. Então é importante a gente entender um pouquinho dessa estrutura, da seriedade, do objetivo do pequeno grupo, porque é no pequeno grupo que o relacional ele acontece. Então é ali que as pessoas vão se sentir amadas, pastoreadas, cuidadas. Então é muito importante a gente entender a estrutura do pequeno grupo e conseguir fazer com que esse pequeno grupo de verdade ele aconteça e seja uma realidade e seja algo gostoso, né? Porque se a gente começar a ver isso daqui como algo como um fardo, tipo, puxa vida, vou ter que fazer mais uma coisa, tá muito corrido, eu não tenho tempo, ai, correria e tal.
Se começar a ser assim, pessoal, eu vou falar por mim, eu prefiro que a gente cancele. Que a gente não faça pequeno grupo, que a gente, sei lá, ou cancele e faça algo no lugar, ou não faça nada. Porque se ele vai ser um fardo e vai incomodar a gente, não é esse o objetivo. Então, o objetivo aqui é de fato aprender algo que possa ser benéfico para nós e que a gente possa de fato melhorar nossa vida espiritual através disso aqui, tá? Então, qual é a estrutura do pequeno grupo? Olha só, uma oração inicial, nós já fizemos a oração inicial, né? Mas como a gente teve esse momento aqui primeiro que não tem nada a ver com o pequeno grupo, que foi sobre a pauta da reunião, isso aqui não entraria, né? Mas um pequeno grupo ele começa com uma oração inicial, então você recebe o pessoal e tal, faz uma oração inicial, depois vem um quebra-gelo. O que que é esse quebra-gelo? Pode ser uma dinâmica, pode ser um momento, sei lá, de cada um fazer ali uma apresentação breve, o nome e tal. É geralmente um momento para você fazer com que a pessoa entre naquele clima, né? Então, às vezes a pessoa fica meio assim, meio retraída e tal. O quebra-gelo é quando, tipo, meu, agora nós estamos aqui, nós vamos conversar de igual para igual. Aí a gente pode fazer um momento de pedidos e agradecimentos e oração. A gente vai fazer isso em seguida. Depois vem uma leitura de um texto bíblico ou algum, não só da Bíblia, mas às vezes algum texto sugerido para a gente meditar. Aí tem um momento de troca de ideias e reflexões. E por último, uma oração final. Então você vê que é uma estrutura bem simples, sabe? Não tem nada de outro mundo aqui. Faz uma oração inicial, um quebra-gelo, pedidos e agradecimentos, uma oração, leitura do texto bíblico, troca de ideias e reflexões e uma oração final. O pequeno grupo, o ideal é que ele sempre aconteça no presencial. A gente está fazendo no Zoom agora porque é muito corrido e como a gente está nesse processo de treinamento, fazer por aqui é bom que até fica gravado. Eu estou gravando aqui para disponibilizar depois para vocês, para a gente aprender com calma como fazer essa estrutura. Mas o pequeno grupo ele tem que acontecer presencial. O ideal é que seja presencial, tá? E aí cada um de vocês vai ver um horário que fique melhor, um dia que fique melhor, com as pessoas que vocês vão convidar para o pequeno grupo de vocês. Mas o ideal é que seja presencial e no presencial você faz ali um momentinho, traz uma comida, um pãozinho, um bolinho, alguma coisa assim, que fique bom e prático de você compartilhar com as pessoas que estão ali. Beleza? Então agora a gente vai para a prática, tá? Eu vou fechar isso aqui e aí agora a gente vai para a prática. Foi. Tá, vamos lá. Pessoal, seguinte, eu sei que vocês estão aí, talvez alguns devem estar aí jantando agora, alguns devem, o pastor Felipe eu vi que estava ali no trânsito, deve estar no carro, vocês estão aí na correria de vocês, mas agora eu queria pedir com muito carinho. O objetivo aqui é explicar para vocês a estrutura de um pequeno grupo. Então eu preciso da participação de vocês. Quem puder ligar a câmera, eu agradeceria. Porque daí a gente consegue fazer um negócio mais pessoal, até porque é o relacionamento, né? Então, se você puder, muito obrigado. Puxa, não consigo, pastor, tô na correria aqui e tal, pá, não vou conseguir ligar a câmera. Beleza. Mas pelo menos agora eu preciso que você comente quando você puder, que vai ter um momento de comentário, a gente vai interagir. Então aqui a gente vai ter realmente um encontro de pequeno grupo aqui agora, para que você aprenda como acontece realmente na prática, tá? Então, puxa, não consigo abrir minha câmera porque tá muito aqui, pá, não tem como, mas eu peço que você interaja, seja com áudio, seja com o chat, em algum jeito ali, para que a gente possa realmente ver se funciona isso aqui ou não, tá? Então vamos lá. A estrutura que a gente vai usar, pessoal, é esse estudo aqui, ó. É um estudo sugestivo. Não precisa ser sempre o mesmo, tá? Vai depender da estrutura que a gente vai fazer, mas esse aqui, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar. Mas esse aqui é o Reino de Amigos. O Reino de Amigos ele é uma estrutura de pequenos grupos que é muito legal, é muito interessante. Então são 14 temas. Se você ver aqui, ó, esse aqui é o tema um. Tem como título Identidade. Mas são 14 temas. Inclusive tem aqui, ó, Trilha Start, né? Não tem nada a ver com o nosso Start, mas já é legal também. Então, o que que esse tema aqui, o que que esse estudo ele vai fazer? Se você olhar aqui na parte da esquerda, ele tem aqui o conceito-chave para o crescimento espiritual. Então, ele vai te dar aqui um breve resumo do que vai ser abordado
nesse estudo. Por exemplo, olha só, ao tentarmos buscar explicações para perguntas básicas da humanidade, no caso, quem sou eu, de onde vim, qual é o meu propósito, somos confrontados com diversas teorias. Na visão geral da Bíblia, nossa existência pressupõe que essas perguntas já possuem resposta e vai continuar explicando um pouquinho mais. Então, essa parte inicial aqui é a parte que tu vai ler. Você que vai fazer o pequeno grupo, tu vai ler, eu digo antes, né? Não vai ler aqui agora com todo mundo. Eu estou fazendo isso aqui para você entender como que funciona a estrutura. Mas quando for ter o estudo bíblico, o que que tu vai fazer? Tu vai ler antes. Então, puxa, vou fazer esse estudo com a galera, já vou ler para saber do que tá falando. Aí você lê aqui, já tem uma ideia sobre o que que vai falar esse estudo. E aí aqui ele vai te dizer os objetivos desse estudo aqui, ó. Olha só. Então tem 6 objetivos: entender de onde vim, entender os porquês da minha criação, entender quem sou eu. E aqui embaixo ele tem uma sugestão de um quebra-gelo. Então essa parte da esquerda não é a parte que você vai ler com o pessoal. Isso é a parte que você vai ler para poder entender o que que tu vai fazer. Entendeu? Então essa parte aqui é um guia. E todos os 14 temas ele vai ter aqui essa parte para você ler, se organizar e saber como que você vai conduzir o pequeno grupo. Uma vez feito isso, o que que tu vai fazer? Começou o pequeno grupo, né? Então você vai chegar lá, faz o momento da oração inicial, da apresentação do pessoal e tal. Depois que você orou, fez os pedidos, fez os agradecimentos, se organizou, aí a gente vai de fato iniciar o pequeno grupo. E aí você inicia com a leitura de um texto. No caso, vai ser Gênesis capítulo 1, verso 26. Então, a partir de agora, eu estava até agora explicando para vocês. A partir de agora, a gente vai para a prática. Eu vou fazer um estudo bíblico aqui e a gente vai interagir de forma normal. Por mais que isso aqui seja em tese, um treinamento, uma explicação, agora é o momento que a gente vai realmente participar do pequeno grupo para a gente trocar ideias, abrir o coração, entender um pouquinho mais, compartilhar ideias e aí a gente entender um pouquinho de como que isso aqui é na prática, beleza? Então, vou fazer mais uma oração. Sei que a gente está orando bastante, mas agora é uma oração para de fato abrir a Bíblia e agora a gente vai ter o nosso momento espiritual aqui o nosso estudo. Então, oremos. Senhor Deus, neste momento vamos abrir a tua palavra. Vamos iniciar este pequeno grupo. A gente está estudando um pouquinho sobre como funciona o estudo bíblico, como funciona o pequeno grupo, na verdade. Mas agora, apesar de estarmos aprendendo, queremos que de fato a gente possa conversar um pouquinho, interagir um pouco de forma relacional e nos conectarmos uns com os outros e uns contigo. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então, abre a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, verso 26. E isso é um ponto importante, pessoal. Pequeno grupo, o pessoal tem que levar a Bíblia, porque a gente vai abrir a Bíblia, né? Claro que às vezes, dependendo do tema, pode ter uma leitura sugestiva e tal, mas é importante sempre ter a Bíblia. Então vamos ler ali, ó. Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: Façamos, né? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Beleza. É um verso só. O que que esse verso quer dizer pra gente? De onde que isso aqui vai virar uma discussão ou um momento de troca de ideias? O tema de hoje é identidade. Então eu já li isso daqui, eu já sei, agora eu vou fazer o papel de um líder de pequeno grupo. Então você vai fazer o seguinte: queridos, o tema de hoje é sobre identidade. Então a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as perguntas que geralmente o ser humano costuma se perguntar, independente de quem seja ele e onde ele estiver. Perguntas como de onde eu vim, para onde eu vou e qual é o meu propósito, são perguntas que em algum momento da nossa vida a gente vai se perguntar. Então agora nesse estudo, a gente vai conversar um pouquinho sobre a identidade. Qual que é a minha identidade como ser humano? Qual é a minha identidade como um filho de Deus? Então, tendo isso em mente, o texto que a gente leu agora de Gênesis capítulo 1, verso 26, ele fala sobre a nossa origem, de onde nós viemos, né? Então diz aqui, ó, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós viemos das mãos de Deus e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A nossa identidade é filhos de Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Então agora a gente tem aqui umas perguntas que vão desenvolver o diálogo. A primeira pergunta é a seguinte: com este texto de pano de fundo, que é o que a gente leu de Gênesis, qual é a nossa origem e quem é o agente da criação?
Então agora a gente vai para Colossenses capítulo 1, verso 16. Colossenses, lá no Novo Testamento. Colossenses 1, verso 16. Diz assim, ó, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então aqui está falando de Deus. O próximo texto sugestivo é João. A gente vai para o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13 e depois do verso 14. Então, Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Esse texto aqui é um texto muito importante, porque ele fala sobre a natureza de Cristo, sobre quem Deus é. No caso, quem Jesus é, né? Então, João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra, ou que era o verbo, dependendo da versão que você tiver. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E aí a gente vai pular para o verso 14 que diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pergunta: tá falando de quem aqui? Vamos ver, abre o microfone, escreve, sei lá. Quando a gente lê aqui de João capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, este no princípio era aquele, ou era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, está falando de quem? E aí? É, no caso, sobre Deus, né? Sobre Deus, quem? Sobre Deus Pai, no caso. Então vamos lá. No princípio era aquele que é a palavra, ou no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Tá ali, ó. Ele estava com Deus e era Deus. Se aqui diz que ele estava com Deus e era Deus, vamos traduzir, por exemplo, falando com o meu nome, tá? No princípio era aquele que é a palavra. Ou no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, no princípio era aquele e ele estava com o Áquila e era Áquila. Ele estava com Áquila no princípio. Ele quem estava com o Áquila? O Áquila estava com o Áquila? Aqui está falando de quem? Será que não pode ser o Espírito Santo, pastor? Então, olha só, aqui que entra o detalhe, gurizada. Por isso que é importante o pequeno grupo, é um momento de troca de ideias. A gente está num grupo de liderança e aqui já começa a surgir uma dúvida na nossa cabeça. Tá falando de quem aqui? A primeira possibilidade era que fosse Deus. A segunda possibilidade é que fosse o Espírito Santo. O verso 14 diz assim, ó: aquele que é a palavra, lê aí, ó, ou aquele que era o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Tá falando de quem aqui? Esse é do Deus Filho, né? No caso, Jesus. Exatamente. Só que o ponto é o seguinte: aqui no verso 14, ele deixa evidente para nós que esse verbo ou essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. Tá falando de Jesus. Só que se você lê o texto inteiro, do verso 1 ao verso 14, não separa, porque o verso 1 tá junto com o verso 14. Então, do verso 1 em diante, está falando de quem? No princípio era aquele que é a palavra. Quem que é a palavra? No caso, Deus, né?
Deus quem? Deus e Espírito Santo. Eu acredito Jesus. que seja isso. Jesus. Sim, porque olha só o que diz o texto. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aí o verso 3 diz assim, ó: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescessem. E aí ele vai continuando, ó, verso 10, diz assim, ó: Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Lembra que Jesus veio para os judeus e os judeus não aceitaram ele como Deus? Olha o que diz aqui, ó, verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí ele te diz a resposta no 14, ó. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ou seja, tudo isso aqui que está sendo relatado é de Jesus. Então a pergunta aqui é a seguinte, ó, com este texto de pano de fundo, que foi Gênesis 1:26, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Com base nesses textos, vem a pergunta: qual é a nossa origem e quem é o agente da criação? Quem que é o agente principal da criação? E aí? Fala, gurizada, sem medo, vamos lá. Se for parar para perceber do que você falou, pastor, que digamos assim, se Jesus estava lá no início com Deus, e depois lá no verso 14 estava falando sobre Jesus, então era sempre Jesus. Então sempre foi Jesus. Aqui que tá a beleza, gurizada. Olha só que profundo isso aqui, cara. Às vezes é complexo a gente entender, porque a gente tem aquela ideia de que Deus é o conceito de trindade, né? Então, aquele conceito de trindade às vezes é difícil para a gente entender, tá? Mas Deus é um, é dois, é três, é um só em três, são três em um. Como é que funciona isso aqui? É um ser apenas, é um Deus, só que tem três pessoas diferentes na divindade. Quando a gente fala de criação, as três estavam presentes: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: façamos. Como assim façamos? O que que existia? Era Deus com os anjos? Deus está falando façamos com os anjos? Não. É façamos Deus conversando entre ele. Eram as três pessoas da divindade. Então, o façamos envolve Pai, Filho e Espírito Santo. Quando a Bíblia diz haja luz, essa proferir de palavra, quem disse haja luz foi o Pai. Quem criou a luz foi Jesus. E quem manteve a ordem foi o Espírito Santo. Então, na criação, pessoal, quem é o agente principal da criação é Jesus. Porque sabe quem que moldou o corpo de Adão e Eva quando ele moldou do barro? Foi Jesus. Não foi o pai. Hein, pastor? Mas digamos assim, ó, por que que, uma pergunta assim, por que que não deixa tão explícito isso na Bíblia em si? Por que que a Bíblia tem que ser dessa maneira, digamos, dele para ele, pai, filho, e deixa meio que indiretamente para a gente tentar entender? Digamos assim, agora entrei numa Uma loucura pira. aqui. Sim. Que, digamos assim, ele foi proposital, tudo isso? Foi proposital para que, digamos, hoje em dia alguém esteja falando sobre isso para tentar desvendar o que está acontecendo e o que, que é a Bíblia, e por isso que ele não deixou diretamente, ou isso que não encaixa na cabeça. Tá, eu entendi o que tu quis dizer. A lógica é a seguinte, Duda. O problema é que quando a gente fala da Bíblia, a Bíblia ela não é um livro. Ela é uma coletânea de livros. Então, cara, tu tem um monte de autor.
tu tem um monte de gêneros literários, porque na Bíblia tu vai ter poema, na Bíblia tu vai ter história, na Bíblia tu vai ter profecia. Então, na Bíblia tu vai ter, por exemplo, livros de registros de reis, história de reis que estão registrados ali. Então a situação é o seguinte, Duda. Quando a gente fala de profecia, quando a gente fala de profecia, Daniel, Apocalipse e outras profecias, cara, Apocalipse é muito difícil de entender. Como é que a pessoa escreve aquilo e a gente querer dizer que Deus queria que a gente entendesse aquilo ali, tá errado, né? Então, quando a gente fala de profecia, Deus escreveu nessa linguagem difícil de entender, porque se fosse explícito, a Bíblia não chegaria a nós. Então, a verdade ela é progressiva. Por exemplo, nós como adventistas, agora nós estamos falando aqui entre nós, porque todos são adventistas aqui. A gente carrega como parte do nosso DNA o que é mais importante na nossa missão é as três mensagens angélicas. E a compreensão das três mensagens angélicas, elas vieram com clareza depois de 1844, quando Ellen White recebe o dom de profecia e ela ajuda a explicar as três mensagens angélicas. Perceba bem o que eu estou te falando. O conceito das três mensagens angélicas não vem de Ellen White, é bíblico. E se você for só para a Bíblia, você já vai entender com a Bíblia. Só que o que que ela fez? Ela te explicou de uma forma mais fácil. Então, se a gente acredita que Ellen White recebeu o dom de profecia e que ela veio em um período já no tempo do fim, é porque Deus queria revelar a nossa verdade para este tempo. Porque se essa verdade fosse revelada lá no passado, por exemplo, pega na época da Idade das Trevas, onde a Igreja Católica era super forte. Se naquela época eles descobrissem que a segunda mensagem angélica, que fala ali do caiu, caiu a grande Babilônia, e a terceira mensagem, que fala sobre a marca da besta, se tivesse escrito em Apocalipse, literalmente, a segunda besta é o poder papal, tu acha que isso ia chegar na nossa mão? Se o Papa pega e lê e vê assim, meu, tá falando aqui que o poder papal é a segunda besta, eu vou arrancar essa parte. Se eles já conseguiram tirar o sábado de jogo, porque os 10 mandamentos diz, era sábado, os caras conseguiram tirar o sábado e transformar o último mandamento, não cobiçarás, em dois, que é não cobiçarás e o outro é não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, entende? Os caras já conseguiram mudar isso. Se ele fosse explícito, não chegaria a nós. Então, quando a gente fala de profecia, realmente foi escrito nessa linguagem complexa para que a mensagem ela se permanecesse ali intacta até que chegasse o momento presente e hoje a gente soubesse o que que ela quer dizer. Entende? Já te dou a palavra, Lucas, só para eu encerrar aqui. Então, quando a gente fala de profecia, é nesse sentido. Agora, quando a gente fala que nem aqui, que não é profecia, por que que fica tão difícil a gente saber se era Deus, se não era, se era Jesus, se não era e tal? A gente precisa lembrar que quem escreveu isso aqui, por exemplo, no caso de Gênesis, que foi o primeiro texto que a gente leu, quem escreveu foi Moisés. E na cabeça de Moisés ele nem sabia quem que era Jesus, porque Jesus veio muito depois. Na época dos judeus, eles acreditavam o quê? Em Deus, Yahvé. Então, para eles, tudo era Yahvé. Eles nem tinham essa compreensão de que eram três, né? No contexto aqui, claro, se tu vai para o texto bíblico, tá, mas como que eles não tinham compreensão se no começo ele fala façamos? Porque foi inspirado por Deus. Deus mostrou para Moisés que tinham três pessoas ali no processo da criação, né? Mas a compreensão judaica da época, eles não acreditavam em três, eles acreditavam em um Deus, entende? Então, muito da gente não entender com clareza é porque nem eles sabiam ao certo. Entendeu isso aqui? Fala, Lucas, e daí a Duda fala. Me corrija se eu estiver errado aí, pastor. Você falou ali de Ellen White. Esse final de semana a gente foi pregar lá, né? E eu levei o livro lá de Ellen White, Conselhos de Mordomia. Cara, eu acho que complementou muito a minha pregação. Tipo assim, é uma coisa muito doida, porque, tipo assim, parece que você prega às vezes em grego e Ellen White fala em português. Tipo, é uma coisa muito doida usar. Então, assim, complementa muito, né? Tipo, a Bíblia e os estudos, porque dá pra gente ver como ela foi usada mesmo, né? Porque tudo se encaixa, cara. É impressionante. Nossa, totalmente. Então, assim, pessoal, até vou comentar sobre isso que o Lucas levantou aqui agora a questão. É, às vezes a gente tem dificuldade e problemas em entender.
o ministério de Ellen White. Só que a gente tem que pensar o seguinte, pessoal. A Bíblia, ela foi escrita por Deus, sim ou não? A Bíblia É foi isso, escrita por Deus, sim ou não? é isso que eu ia falar. Digamos assim, não foi escrita por um homem, que foi Moisés, porém pela indução do Espírito Santo. Só que ele não sabia que era o Espírito Santo que estava agindo nele. É isso ou eu tô errada? É isso Ele aí. foi inspirado, né, pastor? Exatamente. Ele Então, foi inspirado para poder escrever igual a Ellen White. A Ellen White foi inspirada também para escrever, né? é aí que entra o contexto. Como que funciona a inspiração divina? Quem escreveu a Bíblia não foi Deus, pessoal. Tudo que a gente tem aqui, nada foi escrito por Deus. Para não dizer que nada, tem duas coisas na Bíblia que foi escrito pelo dedo de Deus. Os 10 mandamentos, quando a gente vai lá em Êxodo 20, aquilo ali é literalmente o que Deus escreveu com o dedo dele. E quando a gente vai para a história de Daniel, que aparece o dedo de fogo que fala Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essas duas porções foi escrito pelo dedo de Deus. Tirando esses dois trechos, o resto tudo foi escrito por seres humanos. E como que funcionou o processo de inspiração? Será que Deus foi o Espírito Santo e cochichou no ouvido? Tipo assim, ó, vamos supor que eu sou Deus e o Lucas tá lá escrevendo. Aí chega assim, ó, escreve aí, ó. Então disse Deus. Aí, então disse Deus. Haja luz, haja luz. E houve luz, e houve luz. Aí daqui a pouco Moisés se perdeu. Peraí, Deus, repete de novo aí que eu não peguei essa parte aí. Igual o professor quando vai ditando. Não foi assim, pessoal. Então, o processo de inspiração, o Espírito Santo ilumina a pessoa. O homem foi usado, ele foi inspirado, ele desenvolveu o dom de profecia, em alguns contextos, quando é profeta, e em outros casos ele recebeu a inspiração. Por exemplo, Davi. Davi vai escrever salmos. Os salmos que ele escreve, a maioria às vezes é pedindo ajuda de Deus, são músicas, são canções. Então, a Luciana me ligando aqui, ó. Então, assim, ãh, É, até me perdi aqui. Não sei porque que ela me ligou, você sabe que nós estamos em reunião, mas enfim. Então, assim, Deus inspirou a pessoa. E com a inspiração de Deus, a pessoa escreve e o Espírito Santo usa esta pessoa. Aonde eu quero chegar com isso daqui? Deus inspirou as pessoas que escreveram a Bíblia. Ellen White também foi inspirada por Deus. Só que ela foi inspirada hoje. Nós precisamos de Ellen White para ser salvos? Não, esquece isso. A gente acredita no conceito de sola escritura e prima escritura, ou seja, a Bíblia somente é a regra de salvação, mas ela nos ajuda muito a entender as coisas que a Bíblia não deixam claras. Duda, tu queria falar, tu tinha levantado a mão, era sobre a Bíblia ou é alguma outra coisa? Que daí a gente volta pro Lucas. Era esse assunto aí, sobre isso aí do Espírito Santo ter agido nas pessoas de antigamente, no caso. Sim, mas então respondeu, né? Era isso mesmo. Tá, fala aí, Lucas. Aí agora eu quero que vocês me respondam qual outro livro que chegou nos dias atuais, que foi escrito há milhares de anos atrás, sem ser a Bíblia. Não existe. Não tem outro livro, entendeu? Escrito por várias pessoas, por vários autores, que chegou nos dias atuais, nos mesmos contextos, né? É, de um jeito que se conecta. É impressionante, né? E a gente fica pensando assim, que a Bíblia é o único livro que pode mudar uma vida, né? Quando cai no presídio lá, não é o livro, sei lá, Harry Potter que muda a vida de um preso. É a Bíblia. É o único livro que consegue transformar, né? Tudo. Então, isso é uma confirmação de que foi Deus que fez, né? Ela por si só já diz que a Bíblia foi escrita. Cara, e é muito louco, sabe o quê? Tu perceber que é o seguinte, além dele ter chego, ou chegado, não sei como é que é melhor, em nossas mãos, tendo sido escrito milenar, o mais louco de tudo é o seguinte, cara. Ele chegou e ele chegou intacto. Quando tu pega, tipo assim, cópias antigas, que foi o que aconteceu lá, acho que em 1945, se eu não me engano, em Israel, no deserto de Qumran, eles encontraram pergaminhos da época, tipo, meu, quase da época de Jesus. E eles pegaram esses pergaminhos bíblicos e compararam com o texto bíblico de hoje. E, cara, era igual. Se manteve
perfeito, entende? Então, é muito sério quando a gente entende tudo isso, assim, sabe? Cara, é maravilhoso. Fala aí, Duda. Digamos assim, tem muitas pessoas que é, refutam muito, tipo, essa questão, tá, mas como que você sabe que realmente o que foi escrito, o que Moisés escreveu no primeiro versículo de Gênesis é o que Moisés escreveu no primeiro versículo de Gênesis e não foi algo que mudou? Aí muitas pessoas refutam isso. Aí agora só uma pergunta para, digamos assim, se alguém chegar em mim e falar assim, tá, como que eu sei a veracidade da Bíblia? Que tipo de exemplo que eu posso usar para falar para ela, ela é verdade por causa disso? Tipo, ela não foi mudada ou ela foi, sei lá, não sei explicar, não sei se você me entendeu. Sim, sim, entendi. Na verdade, assim, ó, existem algumas provas. Uma delas é a que eu te falei, por exemplo. O que que aconteceu? Cara, isso daqui já é uma baita de uma prova. Em 1945, eu acho que foi 1945 ou 1950, alguma coisa assim, um beduíno, que é esses caras que moram no deserto, ele encontrou em uma caverna, tipo, uns jarros de barro. E dentro desses jarros de barro tinham pergaminhos bíblicos ali, no original, cópias do original. Então, em hebraico, em grego, encontrou as cópias ali. Quando ele pegou essas cópias e depois chegou na mão dos estudiosos, eles compararam o texto bíblico com o que a gente tinha hoje. E era igual. Então, tipo, meu, é uma prova de que o negócio permaneceu intacto, entendeu? Só que existem sim algumas provas que nos ajudam, mas a melhor resposta para essa tua pergunta é a seguinte, Duda. Tu não vai conseguir comprovar. Porque o objetivo da Bíblia não é comprovar. E isso é muito importante a gente entender. A Bíblia, ela é um livro histórico? Não. Ela não é um livro histórico. Ela contém história, mas não é um livro histórico. A Bíblia é um livro científico? Não. Contém assuntos científicos, mas ela não é científica. A Bíblia ela é um livro, por exemplo, que fala sobre economia, sobre como administrar bem o dinheiro? Não. Mas ela contém dicas e ensinamentos sobre como administrar o dinheiro. Ela é um livro de autoajuda? Que te explica, tipo assim, que foi escrito para você melhorar como pessoa e ter melhores resultados. Não, mas ela tem assuntos de autoajuda. O que que eu quero dizer com isso, pessoal? Olha que profundo isso. A Bíblia ela foi escrita por um objetivo: deixar nas mãos do ser humano tudo aquilo que ele precisa para ser salvo. O objetivo da Bíblia é deixar em nossas mãos o que a gente precisa para que a gente possa ser salvo. E nesse meio tempo, vem um pouco de história, vem um pouco de economia, vem um pouco disso, vem um pouco daquilo, que são coisas que vão ajudando na nossa vida. Mas o objetivo principal da Bíblia é revelar ao ser humano os planos de Deus para trazer de volta a salvação e para que a gente possa voltar à eternidade. E para que a gente possa ser salvo, a gente precisa do quê? De fé. Então, para tu afirmar que Moisés escreveu o Gênesis, tu tem que ter fé. Por mais que existam várias provas de que de fato foi ele, por mais que existam, assim, várias concordâncias que a gente consegue olhar para o texto e racionalmente a gente fala, meu, de fato eu acho que foi. Mas o objetivo da Bíblia não é comprovar a veracidade dos fatos, é te deixar nas tuas mãos para que através da Bíblia tu possa deixar o Espírito Santo agir na tua vida e para que tu possa alcançar a salvação através da fé. Entendeu isso? Então é tu chegar e falar para a pessoa, meu, tem algumas coisas que a gente consegue usar, mas a Bíblia não é o objetivo comprovar a sua existência. O objetivo da Bíblia é te converter. E para isso você precisa da fé e do Espírito Santo. Entendeu? Fala, Lucas. Acho que a mesma pessoa que vai te perguntar se a Bíblia é real ou não é a mesma pessoa que fala, eu nunca vi Deus, então por que que eu vou acreditar nele? Né? É, Então, assim, eu acho que, cara, a única maneira de você acreditar na Bíblia é você acreditar em Deus também, porque os dois se complementam, né? É um manual. Você tem que ter um manual sim, ali, né? Para você, para você seguir. E Deus é uma pessoa que você ama muito e que você quer seguir, né? Então, os dois se complementam, querendo ou não, no final, né? com certeza. E Deus, ele não se prova. Deus não se prova. Deus se sente. Eu vou dizer para vocês. Eu hoje eu tenho certeza que Deus existe. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus existe.
Eu tenho certeza que Jesus existe. Cara, eu tenho certeza que Jesus existe. Só que eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi Deus. E eu não consigo te provar e não consigo passar para ti essa certeza. Não tem como. Eu senti. E ninguém tira isso de mim. Espero que até a volta de Jesus eu guarde isso no meu coração com a maior sinceridade do mundo. Só que eu não consigo passar isso para vocês. A única forma de vocês terem a mesma certeza que eu tenho é se o Espírito Santo tocar o coração de vocês. Então Deus não se prova. Deus se sente. Não é a gente que converte as pessoas, é o Espírito Santo que converte as pessoas. E é só através dele que a gente vai ter certeza dessas coisas que a gente lê, sabe? Então isso é muito lindo, e ao mesmo tempo é muito difícil também a gente desenvolver um relacionamento para que a gente possa de fato provar a Deus. Olha só que interessante, gurizada. A gente leu um texto bíblico, Gênesis 1:26. A gente fez uma pergunta até agora. Tem 5 aqui, ó. E a gente tá conversando sobre um monte de coisa que, tipo assim, já fugiu do tema de identidade. Tem algum problema? Nenhum. Porque o objetivo do pequeno grupo, e aqui é só reforçando para que a gente enfatize de novo o conceito do pequeno grupo. O objetivo do pequeno grupo é justamente esse aqui: troca de ideias. E aí, enquanto você estiver fazendo o teu pequeno grupo, cara, vão surgir muitas ideias, comentários e tal. E, cara, vai indo junto. Vai dando corda. O importante é isso aqui. É a gente conversar, é a gente criar o relacionamento, é a gente abrir o coração, é a gente aprender coisas novas. Não importa se for fugir do tema. O importante é que a gente esteja conversando, trocando ideias, desenvolvendo um assunto. Pegaram a ideia disso aqui? Por exemplo, aqui a gente foi indo. Se tivesse dado continuidade no assunto, eu ia ir até dar o horário de encerrar. Faltam 10 minutos para terminar o nosso horário. Então, se tivesse dado corda, eu teria ido até o final, a gente ora e acabou. Ia ficar só na primeira pergunta. Só que como o assunto meio que encerrou aqui, aí o que que eu vou fazer? Vou pro 2 agora, entendeu? Então eu tô te dando essa visão para você saber o que fazer lá na hora. Ah, e vamos supor que tu chegou até o 5 e aí, tipo, encerrou o assunto e tu não sabe mais o que fazer. Ora e encerra. Entende? Pequeno grupo não é um negócio engessado. Nossa, tem que ter as 5 perguntas. Não. Isso aqui são coisas sugestivas para a gente começar o diálogo. Mas deixa rolar. E aí, se o assunto estiver rodando muito e o tempo já for estourando, aí tu vai ter que cortar. Porque não pode extrapolar muito tempo. A gente precisa respeitar o tempo do início e o tempo do fim. Então, se o assunto estiver muito interessante e precisa cortar, tu vai dizer, pessoal, nós vamos continuar esse estudo no nosso próximo encontro, a gente continua o assunto. Hora e termina. Não pode deixar tocar o barco, entendeu? Agora, se Porque acontecer o oposto, de repente a gente terminar o tema e não sobra tempo, o que que tu faz? Ou melhor, terminou o tema e sobrou o tempo. Encerra e fica trocando ideia. Fica conversando. Fala de outra coisa, come junto, entendeu? Fala, Duda. porque querendo ou não, para quem acabou de entrar no pequeno grupo, fica bom porque dá vontade de ir pro próximo. Dá Exato. ficar fazendo e fazendo e falando, nossa, aquela conversa estava tão boa. Foi quando eu fiz o meu estudo bíblico, né, para poder me batizar. Parecia que a semana passava devagar, porque eu queria que chegasse aquele dia, entendeu? Então, querendo ou não, eu sinto que o pequeno grupo ele é para deixar essa coisinha acesa na gente, né? Essa Isso. coisa de querer saber, 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 saber. Ah, mas eu tenho uma dúvida super boba. Não é boba, entendeu? Tipo, tem coisa que eu ainda não sei, entendeu? Isso. Então isso é muito bom. É muito bom pequeno grupo por causa disso. A gente tem que entender, pessoal, que a gente tem dois programas, né? Tem o pequeno grupo e tem a imersão bíblica. A imersão bíblica, ela é estudo aprofundado. Então a gente vai lá, a gente vai desmiuçar, vai abrir a Bíblia e tal, e vai seguir o comentário bíblico e a gente tá botando conteúdo na cabeça. O pequeno grupo não é esse o objetivo. O objetivo do pequeno grupo é o relacional. É você conversar, você tirar dúvidas, não ter um negócio engessado, deixar rolar. É a parte relacional. Beleza? Fala, Lucas. Foi sem querer, desculpa. Beleza? Então vamos lá, galera. Segundo ponto diz assim, ó, em Gênesis capítulo 1, verso 26, lemos: Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. O que este trecho revela sobre o propósito da nossa criação? E aí?
que a gente precisa ser igual a Deus, ou semelhante a Deus, no caso. É semelhante porque a palavra tá semelhante, né? Exato. Então, o propósito da nossa criação é ser semelhante a Deus. Só que o pecado, ele afastou a gente de Deus. Então, a gente precisa tentar voltar a ser semelhança de Deus. Entende? E aqui a gente volta para o conceito da identidade. A nossa identidade é sermos imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afasta, nos corrói, nos corrompe. Mas a nossa identidade é sermos a imagem e semelhança de Deus. Por isso que a gente precisa voltar para ver se a gente consegue se reconectar com Deus novamente, né? Isso é muito importante. Terceira pergunta diz assim, ó: uma das partes que parece mais entediantes na Bíblia são as descrições de genealogias. O que podemos entender sobre a nossa identidade como filhos de Deus com estes relatos? Aí tem aqui Lucas capítulo 3, verso 38. Vamos ler ali Lucas capítulo 3, verso 38. Abre lá tua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 3, verso 38. Lucas 3, 38. Na verdade, vamos ler Lucas do 3, do 36 ao 38, tá? Eu vou ler Lucas 3, do 36 ao 38. Olha só, diz assim, ó: filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Ô meu, o que que tu aprendeu com isso aí? Ah, hoje eu vou ler a Bíblia de manhã, fazer minha meditação. Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que o meu dia seja uma bênção. Aí eu vou lá e no meu ano bíblico tá lá Lucas 3. Ô meu, e eu li do 36 ao 38. Se tu pegar do verso 24, tu vai do 24 ao 38 só nisso. Filho de Naum, filho de Nagai, filho de Matate, filho. Ô meu, o que que tu aprende com isso aqui? E aí? Eu quero ouvir vocês falando. Outra coisa, ó, outro detalhe, que a gente está fazendo um estudo, mas é um estudo para vocês aprenderem. Por exemplo, a pergunta 3, ela diz assim, ó: uma das partes que parece mais entediantes na Bíblia são as descrições de genealogias. A gente leu o texto, Lucas 3. Perguntei, nenhum de vocês respondeu nada. Eu sou o que estou conduzindo o estudo. O que que eu faço? Eu fico quieto, fico tímido e começo a falar? Não. Pergunta e espera alguém falar. Alguém vai se incomodar e vai falar alguma coisa. E quando falar alguma coisa, daí surge um assunto. Tá entendendo? Então, a gente que está conduzindo o estudo bíblico, a gente tem que fazer isso. A gente tem que incentivar para que as pessoas falem. A gente está para conduzir o estudo. Não é um monólogo. Não vai ficar só tu falando, falando, falando. Não, tu tá aqui para mediar, para tu conduzir. Então, por exemplo, e agora é a vez de vocês. O que que tu aprende com um texto que nem esse que a gente leu? E aí? E tem bastante gente no mundo, só isso. Hein, pastor? Eu É, tenho uma dica aqui pra dar pra galera, bem legal. Na minha Bíblia, ela tem, eu acho que em todas as Bíblias tem, né? Quando você cai em um versículo aleatório, tipo esse, você volta lá do começo e lê sobre o que lá tem o título, né? A tem, genealogia de Jesus. Você já, pô, aí achei. Né? tem. Aí você já tem uma ideia por que que tem toda essa nomaiada aqui, porque nem todo versículo a gente vai saber, né? Exato. Esse foi o macete que eu peguei pra pregar, cara. Eu peguei e falei, tá, mas por quê? Daí eu volto e tento entender o porquê a gente chegou ali, né? Exatamente. Exatamente. É uma coisa que eu percebi, assim, é que se eu fosse ler isso e chegasse no fim ali, no fim, todo mundo é filho de Deus, então, tipo, independente de quem é teu pai, enfim, é filho de um, é filho de outro, é filho de outro, é filho de outro, e é filho de Deus, entendeu? Tem. Então tem Ó, Deus ali, independente. tem essa aplicação também, que é uma aplicação correta, não tá errada.
Tem esse detalhe que o Lucas falou, que isso é muito importante também, porque às vezes, pessoal, a gente quer ler um verso isolado da Bíblia, e isso é um problema. A gente não pode pegar e ler um verso isolado da Bíblia. Se tu não entendeu o que que o verso estava falando, tu tem que voltar. Igual o Lucas falou. Volta lá no começo do diálogo e lê do começo para tu entender o que que ele está querendo te dizer. E tem um outro contexto que é o seguinte: o que que a gente aprende com as genealogias? Nesse caso em específico, é a genealogia de Jesus. Então, olha o que diz o verso 23. Lê ali, ó, Lucas 3:23. Diz assim, ó: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate. E aqui ele vai começar a fazer o quê? Ele vai te dizer a genealogia de José. Só que na genealogia de José, e isso é muito importante ainda mais para os judeus, vão aparecer nomes que são nomes muito importantes para o povo judeu. Por exemplo, se tu for ali no verso 29, olha o que diz ali, ó. Filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi. E aí continua, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã. Ou seja, ele vai te dar a descendência de José. E se tu subir mais um pouco, ele vai chegar em Jacó. Olha o final do verso 33. Diz ali, ó. Filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó. Ou seja, José era descendente da tribo de Judá. José era judeu. Hoje a gente chama de judeu todo mundo, mas nem todos são judeus. Judeus são os descendentes de Judá. Os descendentes de Isaac são Israel. Por que que a gente chama? Eles têm três nomes diferentes. Às vezes a gente chama eles de israelitas, às vezes a gente chama eles de hebreus e às vezes a gente chama eles de judeus. Judeu, hebreu e Israel é a mesma coisa? Sim ou não? Sim e não. Por quê? Porque um está dentro do outro. Hebreus são os que vieram da região das águas, por isso que é chamado de hebreus, que viviam entre as águas, que é tipo a região da Mesopotâmia. Israel são os descendentes de quem? Os descendentes de Jacó. O nome dele era Jacó e quando ele luta com Deus, ele é mudado do nome de Jacó para Israel. Então, israelitas são os descendentes de Israel, ou seja, todos os filhos de Jacó, que são as 12 tribos, são Israel. Por isso que é a tribo de Israel, que são todos os descendentes. Só que entre esses descendentes tinha um que o nome dele era Judá. E os descendentes de Judá, que são os judeus. Entende? Então, olha quanta coisa a gente aprendeu aqui através da genealogia. Então, tem muita história. Às vezes a genealogia não é legal da gente pegar e ler de manhã. Nossa, olha como Deus falou comigo. Mas aqui a gente consegue estudar e aprofundar muita coisa. Entenderam? Ó, a gente tá na 3. Ainda falta 4, falta 5. A gente não fez a leitura e já foi o nosso tempo todo. Viu só? A gente vai encerrar aqui por conta do horário, né? É assim que a gente tem que fazer, ser pontual. Mas aqui o objetivo é para que a gente tenha o gostinho de sentir um pouquinho o que que é um pequeno grupo, aprender a como conduzir um pequeno grupo e criar esse gosto para que a gente possa fazer isso acontecer nas próximas reuniões, quando você tiver o seu pequeno grupo, você se reunir e fazer. Então já começa a pensar desde agora as pessoas que você vai convidar. O ideal é que seria alguma pessoa que more meio perto de você ou que tenha uma rotina parecida com a tua. Então, por exemplo, vou citar aqui o caso da Luana. A Luana, cara, tem uma rotina intensa. Inclusive, tá em semana de prova agora, coitada. Tá aí com a cara amarrada, porque tá perdendo um monte de conteúdo que tem que estar estudando. Mas tá aí, ponta firme. Até obrigado por isso, gatinha. Pelo teu compromisso. Mas, tipo assim, a rotina dela é diferente da rotina de alguns que estão aqui. Então, o tempo livre para ela é praticamente sábado à noite e às vezes um domingo, olha lá. Então ela vai montar um pequeno grupo com, às vezes, um pessoal que tem tempo livre na terça e na quarta? Não. Ela vai ter que provavelmente pegar alguém que tenha uma estrutura parecida com a dela e fazer um pequeno grupo que se reúna talvez num domingo à tarde, de 15 em 15 dias, que é o que ela faz às vezes quando dá estudo bíblico ali para Cecília. Alguns de vocês já conhecem a Cecília, que ela já foi ali em alguns encontros. Então, ela tá dando estudo bíblico para Cecília e elas se encontram no domingo e às vezes fazem um estudo por atacado.
Estou usando o exemplo dela para que vocês possam entender. Então, no caso, no seu caso, você tem que procurar pessoas que têm uma rotina parecida com a sua, ou que morem perto de você, para que dê certos horários, porque senão vai dar problema. Por exemplo, agora, cara, a gente está aqui com 7 pessoas online, só que o nosso grupo tem quase 20, eu acho. Por que que não estão aqui todos? Porque a rotina é diferente. O Fábio está trabalhando, mandou mensagem, disse que não vai conseguir. A Luciane, a mãe, o pai dela tá no hospital, inclusive a gente vai orar aqui no final por ele, né? Por isso que ela não veio. A Yasmin tá na casa da avó. Então, assim, a rotina é diferente das pessoas. Quando você for montar o seu grupo, procure alguém que tenha uma rotina parecida com a sua, para que preferencialmente você se encontre em presencial, porque é muito melhor do que pelo Zoom. Se não tiver como fazer presencial, faça pelo Zoom, né? Mas não deixe de fazer. Beleza, galera? A gente vai encerrar aqui para cumprir com o horário de todo mundo. E aí a gente vai fazer uma oração. E não esqueçam, duas coisas que eu quero passar para vocês. Primeira, eu vou mandar esse vídeo depois ali no grupo, se vocês quiserem assistir de novo. E eu vou mandar a pauta da reunião. Prestem muita atenção nos compromissos que a gente tem para o dia 5. Já pega ali, olha a parte do teu ministério, já conversa lá no grupão e organiza, senão nós vamos se enrolar. Eu deixei detalhadinho o que que cada um tem que fazer. Então já pega ali, já corre atrás e já organiza isso daí, beleza? E a segunda coisa que eu vou pedir para vocês é não esqueçam que segunda-feira que vem no mesmo horário das 7 às 8, a gente tem o nosso último preparatório para os pequenos grupos, que vai ser uma outra reuniãozinha dessa no Zoom. Aí a gente vai falar só de pequeno grupo mesmo, não vai ter a parte da reunião antes. E aí eu vou passar mais alguns detalhes, alguns ajustes, deixo gravado. E aí a ideia é que depois, quando tiver a data de início, aí você já faça o seu. Eu vou estar à disposição para ajudar vocês. Se quiser me convidar para um pequeno grupo de vocês para eu ir ajudando, para eu ir criando espaço, eu estou à disposição. Mas o ideal é que você já comece a fazer o seu. Beleza? Vamos orar? Oremos. Querido Deus, bom Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos de abrir a tua palavra, de conhecer um pouquinho mais sobre ti. Pedimos que tu nos abençoes, que nos guardes, nos protejas. De forma especial, agora, Senhor, queremos colocar o pai da Luciana em tuas mãos. Ele está em processo cirúrgico, em processo de recuperação. Que tu possa, Senhor, colocar a tua mão sobre ele, que ele possa restaurar logo a sua saúde, possa estar bem novamente e que a Luciane possa retornar às suas atividades de forma tranquila e tendo a certeza de que tu cuidastes do pai dela. Também pedimos pelos membros que aqui não estão, que estão com as suas atividades, alguns trabalhando, como é o caso do Fábio, como é o caso da Yasmin, que não pôde, que está na casa da avó, enfim. São muitas responsabilidades que temos, mas pedimos que tu guardes e protejas a cada um deles. Permanece conosco no restante dessa noite. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Feito, gurizada. Um beijo para Boa vocês. noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.